Você tem dificuldade na aprendizagem? É aquele aluno que estuda e na hora da prova dá aquele branco? Ou até mesmo você fala, eu nunca vou aprender determinada disciplina? Vamos falar hoje no geral, né? Não só da matemática. Então, esse podcast é pra você. Não sai daí, nos acompanhe até o final, porque hoje eu trouxe uma convidada super especial, a psicóloga Patrícia Shiroma. Então, Paty, conta um pouquinho pra gente sobre os transtornos de aprendizagem. Bom, Gis, primeiro de tudo, eu queria agradecer o seu convite. Estou muito feliz aqui de recebê-los no meu consultório, na minha clínica, para poder falar um pouquinho sobre transtornos de aprendizagem, né? A gente estava falando transtornos de personalidade, mas estamos aqui para falar sobre transtornos de aprendizagem. O que é transtorno de aprendizagem? Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que é, né? O que é? Qual é a dificuldade? Muitas crianças, muitos jovens, até adultos, têm muita dificuldade de processar informações, de memorizar e de ter motivação para aprender. Acho que antes disso é importante que a gente fale sobre o que é essa dificuldade, né? A dificuldade, então, ela está no geral, não só na matemática, como você mesmo disse. Então, aqui nós vamos abordar conceitos gerais, o foco não na matemática, né? E daí cada aluno que sente dificuldade em determinada disciplina ou coisas que vai fazer, daí leva para o lado que tem a dificuldade, né? Porque não vamos falar no geral, certo? Isso. E quais são os principais transtornos que dificultam a aprendizagem? Bom, se a gente for falar sobre os transtornos, muitos transtornos não nos permitem aprender, né? Como a dislexia. O que é a dislexia? Nada mais é do que a dificuldade de ler na leitura e na escrita. Temos também a disgrafia, que é a dificuldade que eu tenho de escrever, de erros ortográficos, de percepção ortográficas. Tem a descalculia, né, Giz, que está muito dentro da tua área. Da matemática, né? Que é a dificuldade que a gente tem da operações matemáticas, recursos. Você estava até falando de relacionar quantidades, da parte da geometria. Isso, e também temos o TDAH, né? Que nesse caso, o TDAH é um transtorno de pura hiperatividade que causa ansiedade e uma dificuldade emocional para aprender, não só aprender coisas pedagógicas, né? Mas também aprender jogos, brincadeiras e outros conceitos que são princípios da aprendizagem. Mas então eu posso falar que o transtorno, que no início nós falamos o que é o transtorno. Então ele é um bloqueio? O transtorno, ele pode ser um bloqueio psicológico, sim. Tanto psicológico como neurológico. Então, por isso da importância da gente fazer uma investigação. Quando eu recebo um paciente, uma criança, um adulto aqui no consultório, que tem dificuldade de aprender, a primeira coisa que a gente levanta isso pode ser psicológico ou é neurológico? Porque se for neurológico, nós vamos avaliar para ver se há esses principais transtornos de aprendizagem, dislexia, descalculia, o TDAH, a disgrafia. E se for necessário, a gente recomenda uma psicopedagoga, um trabalho com uma orientação de psicologia. Porque eu recebo muito nos comentários que eu vejo no canal, muitos alunos falam assim, que não conseguem aprender, que vai fazer a prova, ele estudou um monte, chega na hora da prova, dá aquele branco, não consegue fazer nada e tira nota ruim. Isso pode ser o transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade por TDAH, por dificuldade, pelo um transtorno realmente de aprendizagem, pelo que ele tem essa ansiedade. E onde a gente pode descobrir e acabar aprendendo a lidar, a gerenciar esse comportamento, né? Acho que todos, e eu acho que você pode falar sobre isso, penso eu, todos têm capacidade de aprender. Com certeza. Uns matemática, outros português, outros geografia. Aí cada um tem a sua habilidade, né? Exato. Eu mesmo tenho uma habilidade muito grande na matemática. Se eu sair da minha zona de conforto, vou para qualquer outra área, eu já começo também a dar aquela travada, né?
Isso. Porque é bem difícil pra gente sair da zona de conforto, ou a zona de conforto porque eu tenho habilidade em matemática, então pra mim é muito simples. Mas e pra quem tem habilidade no português? Vai rapidamente na escrita, ortografia, tudo. Por isso que a gente também tem que aprender as nossas limitações, né, Giz? Se você é boa em matemática, eu sou boa em português. Mas é o suficiente pra mim que trabalho como psicóloga? Sim. Eu acho que sim, é o mínimo que eu posso saber de matemática, um pouquinho, né? Um pouquinho, a básica, né? Agora você, quanto professora de matemática, precisa aprender. Eu preciso saber toda a matemática pra eu ensinar pra vocês aí, né? Pra todo mundo arrasar nas atividades. Que essa é a minha frase, meu lema, né? Estudar com a Giz pra arrasar nas atividades. Legal. E aí, como eu gosto muito de ler os comentários, eu respondo todos os comentários do canal. Às vezes eu passo dias e dias respondendo. Mas eu gosto de ter esse feedback dos alunos. O que é importante pra mim? Por um lado, eu vou ver se eu preciso mudar alguma forma de ensinar, um jeito que eu tô dando a aula, utilizar outros materiais, outros recursos. Mas também eu gosto de ler para buscar ajuda para vocês, porque eu recebo muitas perguntas. Como eu posso melhorar em matemática? Eu quero aprender matemática. Muita gente no canal de 60 anos, 70 anos, 50 anos, falando que nunca aprendeu matemática na vida e que quer aprender agora. E aí pede a minha sugestão, como que eu posso fazer. Então, eu li o comentário, aí eu vou buscar ajuda, como eu fiz agora. Né? Patrícia, vamos lá fazer um podcast, uma conversa, pra gente ajudar as pessoas, os alunos que estão com dificuldades, que eles querem tirar dúvida, mas não tem uma fonte para tirar essa dúvida. Então vamos ajudar, né? Então é essa a importância dos comentários que vocês deixam. E a Giz lê todos e estamos aqui hoje com a Paty para ajudá-los. Esse objetivo desse podcast me faz pensar o quanto milhares de pessoas gostariam de saber mais sobre aprender, como aprender. Então, parabéns pela sua atitude de estar aqui me chamando, me convidando para esse podcast, para poder também ajudar um pouquinho, né? Um pouquinho, a gente faz o que pode, das né? pessoas que têm dificuldade de aprendizagem. Ô, Paty, mas todos os alunos que têm dificuldade, seja em matemática ou qualquer outra disciplina, então quer dizer que ele tem um transtorno? Não, não necessariamente. Nem todos que têm dificuldade em aprender têm um transtorno. É por isso que eu disse que é importante, caso eu tenha uma dificuldade central, né, pontual, que eu busque orientação de um profissional, psicopedagogo, psicólogo, até mesmo um neurologista. E aí sim pode ser avaliado se isso é emocional, psicológico ou se é fisiológico, neurológico. Então não, nem sempre, respondendo a tua pergunta, nem sempre uma dificuldade de aprendizagem é considerado um distúrbio de aprendizagem. Então, o aluno ele não tem um transtorno, mas ele tem a dificuldade. Então quer dizer que essa dificuldade pode ser um fator emocional, então? Exato, pode ser um fator emocional. E o que é um fator emocional? De estresse, de a matriz, a família, de como ele é inserido nesse ambiente para aprender. Às vezes, nós como os pais, a gente acaba estimulando os filhos de maneira errada para essa aprendizagem. E aí sim, pode ser uma dificuldade pela emoção, né? Pela raiva. Se eu tô com raiva, se eu tô cansado, se eu tô agitado, se de repente eu perdi alguém, ou tô com algum problema, como é que eu vou aprender? Como é que eu vou conseguir me concentrar para aprender? A cabeça fica em outro lugar, né? Exato. Então, esse é um problema emocional que nós podemos aprender a lidar. E para poder lidar, eu tenho que entender o gatilho para isso. E daí, nesse lidar, como que a psicologia, como você como psicóloga poderia ajudar? De que forma daí, para dar orientações para os alunos? Ok, primeiro que nós precisamos entender qual é o objetivo para esse estudo, para essa aprendizagem. O que eu quero aprender? Matemática? Eu quero aprender matemática pelo quê? Porque eu vou fazer um concurso, porque eu vou fazer uma prova, porque eu tenho dificuldade, isso no vestibular vai ser pedido. Então eu preciso lembrar que eu preciso ter um propósito. Qual é o propósito? Qual é a minha prioridade?
estudar matemática. Às vezes as pessoas, elas acabam considerando várias coisas, várias atividades, se propõem então a fazer um cursinho de matemática, se propõem a assistir às suas aulas, se propõem a de repente buscar outras formas de aprender, mas não consegue se posicionar perante essa dificuldade, perante essa necessidade. Então eu quero aprender matemática? Então vamos aprender matemática para esse fim. É o que eu chamo de propósito. Precisamos ter propósitos para poder chegar naquilo que eu quero. Se eu tenho propósito, eu vou avançar. Normalmente eu acabo avançando naquilo que eu quero. O propósito seria uma motivação. Exato. Seria uma motivação, um fator Entendi. que vai me posicionar para que eu busque. Se eu quero hoje, Giz, é um exemplo. Se eu quero hoje fazer um bolo, né? Vamos lá. Eu quero... Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu primeiro objetivo? Ir no supermercado, comprar todos os ingredientes, né? A mesma acontece quando eu quero alguma coisa. Eu quero aprender a matemática. Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter um desejo. Nem sempre as pessoas querem aprender de fato. Elas só querem fazer a prova e tirar acabou. Nota, porque o pai... muitos falam que eu tenho que tirar nota, senão eu vou tomar chinelada do pai ou da mãe, porque eu tenho que ir bem na prova, que eu só estudo, tenho que tirar nota. Eu vou ser punido, né? Já escutei muito disso também. Exato. Então, penso eu que nós precisamos lembrar, se houver esse fator emocional, é importante que os pais, ou mesmo adolescente, ou mesmo adulto, venham, né, para entender como é que é esse processo de aprendizagem. Às vezes não é só algo neurológico ou é um transtorno de aprendizagem, um distúrbio de aprendizagem, como a gente disse no início, né? Às vezes é uma coisa tão simples, uma travinha, uma pressãozinha ali na cabeça. Algo que eu possa, assim, mudar tão rápido, né? E eu acho que dentro da proposta psicológica, a gente também entende se é emocional, se é neurológico, se é algo que eu coloquei na cabeça, me subestimei da minha incapacidade. Porque, falando da subestimação, os alunos falam assim, eu nunca vou aprender matemática, meu pai fala que matemática não serve pra nada, ou eles já trazem de casa, né? Você fala, né? Pra que eu vou aprender matemática? Matemática é difícil, ou matemática é um bicho de 7 cabeças. Sim. Que ele traz isso de casa, e aí? Por isso que eu sempre digo, os pais são nossas referências, é a matriz. Se eu tenho um pai e uma mãe que coloca que a matemática é difícil, um bicho de 7 cabeças, eu vou internalizar essa informação. E aí, enquanto criança, enquanto adolescente, eu vou ter dificuldade. Então, a gente precisa saber estimulá-los. E para estimular essas crianças, esses adolescentes, eu acho interessante nós usarmos jogos pedagógicos. Os jogos são importantes para as crianças a partir de 5 anos. Em casa? Em casa, no colégio, na escola. É importante a gente estimular como xadrez, como outros jogos pedagógicos que capacita, que ensina a criança a aprender de forma lúdica. Muitas vezes a gente usa esses jogos para as crianças poderem ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade, essa aquisição de aprendizagem. Daí também, tendo os jogos, essa maneira lúdica, desperta o interesse. Desperta o interesse, numa forma prazerosa, numa forma gostosa de aprender. A gente não aprende de forma obrigatória, a gente aprende por prazer, né, por vontade. E aí é onde eu falo das prioridades. Se eu tenho prioridade em aprender, eu vou pegar aquela disciplina, eu vou pegar aquilo que eu tenho dificuldade, vou colocar como prioritário na minha vida e vamos embora. Então, tudo é questão de estímulo. Então, o pai falou em casa, eu internalizo. Então, eu acabo criando um bloqueio. Eu tenho casos, Giz, que nem sempre são os pais. Às vezes até a escola, né? A escola, em algumas instituições, ou alguns professores já rotulam aquela criança, né? Você não é bom em matemática. Você não é bom em português. Você não é bom nisso. Então, isso classifica as crianças que vão, sim, acabar absorvendo, né, aquilo que é do outro. Poxa, uma professora que tem uma hierarquia, que tem um acesso importante para mim, me diz que eu não vou conseguir. Não sei como é que é isso para você com seus alunos, mas olha como é importante essa coisa emocional também, de você informar para os seus alunos. Todos somos capazes. É que aí entra naquilo. Nós sabemos que em uma sala de aula, por exemplo, um tem mais habilidade que o outro. Sim, fato.
Porém, sempre quando eu identificava que um aluno não tinha tanta habilidade em matemática, eu ia lá e falava, não, você vai conseguir, você é capaz. Procurava várias formas, até mesmo aqui quando eu gravo as aulas pro canal, eu procuro várias formas de ensinar. Ah, isso aqui é óbvio que faz assim. Tá bom, é óbvio. Mas pra que eu vou só ensinar o óbvio se eu posso explicar de outro jeito detalhado pra quem não tem habilidade conseguir? Então nós trabalhamos as duas formas, né? Lembrando que somos seres humanos e todos nós seres humanos somos inevitavelmente incapazes de algo específico. Você é muito bom em matemática, eu posso ser muito bom em português, né? Na língua portuguesa. Então não dá pra gente saber de tudo, né? Não tem, difícil. E nem há necessidade. Nós não somos donos dos saberes. Tem um autor, eu não vou me lembrar o nome dele aqui agora, que tinha uma visão muito... Sabe aquelas pessoas visionárias que viam além do tempo? Que dizia, nós, se não partilharmos da ideia de aprender, desaprender e reaprender, nós seremos analfabetos. Então, todo o tempo a gente está aprendendo, reaprendendo, desaprendendo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, é sim importante a gente saber que há possibilidade de aprender sim. Se você quer, você vai conseguir. Basta querer. Basta querer. Basta querer e ter Mas tem que querer, né? Só que também não adianta ficar lá sentado na frente do livro olhando e não tem dedicação, né? Eu falo para os alunos, eles perguntam, Giz, eu quero aprender matemática, eu não sei nada, como eu faço? Vamos aprender matemática do zero, né? Falando da matemática, a gente fala de todas as disciplinas e acaba voltando para matemática. Como aprender matemática do zero? Vamos começar lá desde do princípio. Eu até criei aqui no canal a playlist para que esses alunos possam aprender a matemática, quem de fato quer aprender e vai se dedicar. Só que não adianta só lá sentar, assistir o vídeo e acabou. Tem que ter dedicação, esforço, procurar resolver um monte de exercício, praticar. Agora vamos acrescentar desejo. Legal essa coisa da repetição. Eu costumo dizer isso, inclusive para os meus pacientes. Para a gente poder aprender, a gente precisa repetir o mesmo exercício várias vezes. Outra frase que eu falo bastante também é assim, matemática é como academia. Na academia, para você obter resultado e ficar forte, bastante musculação, não é? A matemática é a mesma coisa. Então, tem que treinar, ela né? é similar, sim. Tem que treinar. E a gente treina também o nosso cérebro. A gente treina quando a gente coloca como foco, como prioridade, aprender. É isso que eu falava sobre colocar como a prioridade a aprender. Colocando como prioridade, eu avanço naquilo que eu quero aprender. Aí faz com dedicação também, né? Quando coloca com prioridade. Não só pra agradar o pai ou tirar uma nota pra falar, eu tirei aquela nota. Aí você aprende de fato, né? Você acaba aprendendo de fato, não é por obrigação ou por nota. Eu aprendo e é duradouro aprender. Uma vez que você aprende... Nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Porque se você esqueceu, porque não aprendeu, não aprendeu. Bem isso. Né? Fica naquela coisa de obrigatória e repetitiva, decoreba, né? Que fala, né? Apesar que eu falo pra decorar tabuada. Mas assim, quem decorou tabuada já, né? Mas assim, o aluno vai decorar tabuada quando? Quando eles entenderam o conceito que está envolvido por trás da tabuada, que é a multiplicação, que é a adição de parcelas iguais. Então, a partir do momento que ele entendeu... então ele precisa identificar o que está por trás disso, para ele poder, acho que, memorizar. Porque se ele não ele vai lá, pega lá a lista de tabuada, do 0 ao 10, e começa a repetir. Mas, poxa, tô aqui repetindo a tabuada, eu não sei o que é a tabuada. O que é essa multiplicação 5 vezes 9? O que significa? Então, antes de tudo, antes dele aprender a tabuada, ele aprende a multiplicação com a adição de parcelas iguais. Aí fez sentido? Ok, aí eu sou a favor de memorizar. Porque eu também já recebi várias críticas de falar que tem que memorizar a tabuada. Mas porque eu falo, o aluno tá lá, vai contar no dedo. Tudo bem, no começo a gente conta no dedo. Mas aí você fica adulto, você vai fazer um vestibular, nem adulto, um adolescente. Vai estar no vestibular contando no dedo. Tem que pensar e fazer a tabuada mental. Mas eu sou a favor, sim, de memorizar. Mas depois que o aluno aprendeu o conceito. Você falando sobre tabuada, memorizar, né? Para isso, Giz, no conceito psicológico,
e emocional, então psicológico diante dos transtornos de aprendizagem e emocional sobre a minha ansiedade, sobre um problema que eu tenho, um estresse. Você falando sobre memória, lembrando que toda vez que eu tenha um problema, tenho uma... de repente estou passando por uma situação difícil, um estresse, algo que esteja acontecendo em casa. Eu não sei se já aconteceu com você, de você perceber que o aluno não está indo muito bem, pontualmente naquele momento você vai abordá-lo e ele diz, eu estou passando por algum problema em casa. Isso é emocional, né? Então, eu preciso identificar que isso é emocional, que eu não estou aprendendo por conta da minha emoção, porque existe um problema em casa que eu não consigo resolver e isso me impede de ter esse atributo para a aprendizagem, né? É legal você estar dizendo sobre a memorização. Como eu memorizo, como eu tenho concentração, a partir do momento que eu estiver bem, eu estiver pronto para aprender, eu estiver inteiro para aquela aprendizagem. Não só em matemática, como em tudo. Todas as disciplinas, né? A gente sempre fala da matemática, né? Não só nas disciplinas. Às vezes eu ajudo, oriento os meus pacientes a lidar com a ansiedade. Mas para lidar com a ansiedade, eu tenho que identificar os gatilhos que vão me levar para esse momento negativo, que eu vou ter uma crise de ansiedade. E aí eu preciso aprender o que vem antes para esse gatilho, né? Então, se eu estiver bem, eu vou conseguir ter uma crise de ansiedade e vou lembrar que eu aprendi a controlar a minha ansiedade e vou sair tranquilo daquilo. Até porque todos nós temos ansiedade. A gente, às vezes, tem algumas sensações ruins que passam daquilo que é normal, mas que é possível quando eu aprendo a controlar. Mas para aprender, novamente, eu repito, para poder aprender, a gente tem que estar com o emocional legal. Aí tudo vai bem, aí né? Flui, né? Flui, daí tudo flui. E esses jogos que você tem aqui são para orientação para os alunos? Vamos falar dos jogos. Primeiro eu acho interessante, posso dizer isso, né? Que a partir dos 5 anos de idade, a criança ela já tem habilidade para jogos, né? Aliás, os profissionais de criança pequenininha vão dizer que eles têm desde pequeno habilidade para jogar. Mas eu estou dizendo dos jogos pedagógicos com relação à matemática propriamente conceituais, dita. Vamos dizer assim. Isso, conceituais. Porque eu tenho abordado muito no canal, agora eu tenho trazido jogos, eu pego os jogos, abro, mostro para eles como jogar, quais os conceitos matemáticos vão ser abordados naqueles jogos. Então eu tô fazendo bastante vídeo, vários vídeos, utilizando os jogos de tabuleiro, jogos de tabuada. Isso, porque os jogos, eles estimulam o nosso cérebro, estimulam para aprender, para memorizar, para adquirir, para processar. Então, a partir dos 5 anos de idade, é possível introduzir jogos pedagógicos para a criança poder aprender, seja matemática, porque não é só o raciocínio, né? É a concentração, é a inquietação, é a paciência, saber a minha vez, saber esperar. A gente vê adultos que não sabem esperar a vez. Porque hoje em dia tá difícil, né? Senta na mesa assim, coloca o tabuleiro e começa a jogar. Dá 5 minutos a criança, adolescente, adulto, já dispersa, não quero mais jogar, ou não sabe perder, acaba não sabendo perder. É tenso. Então, a partir dos 5 anos é uma idade legal para a gente introduzir jogos pedagógicos, que é lúdico, a criança acaba aprendendo pela brincadeira. Então, eu trouxe aqui alguns jogos que vocês devem aí conhecer, como Emboscada, né? Que trabalha o quê? Ele desafia a criança, o aluno ou o adolescente, porque na verdade esse joguinho aqui é a partir dos 5 anos, né? E aí vai a exercitar o seu raciocínio, né? O Emboscada. A Hora do Rush, ele é mais comum, né? Ele é muito legal esse daqui. Você gosta? Você já coloca para os seus Quando alunos? eu trabalhava na sala de aula, sim, eu colocava, daí ele tinha que desenvolver. Já trabalhava possibilidades, né? Isso, e ele fala que é um jogo de estratégia e de concentração, que é a Hora do Rush. É muito interessante esse joguinho. E o mais comum, o Ligue 4, que também vai
trabalhar a coordenação motora, vai trabalhar o raciocínio lógico. É muito bacana esses joguinhos, não só para criança, como pra nós. Eu já tô olhando aqui, Exato. ó. Já tô olhando qual é o nome. Aqui, quem sabe a gente já traz um jogo desse aqui pro canal também. Pra poder brincar. Discutir com e eles entre mostrar. outros, existem N jogos que dá pra gente Muitos. comer. Ah, mas Patrícia, é possível aprender pelos jogos? É possível e é importante. Quando você fala a criança, como ela aprende do zero, é através do lúdico. A gente aprende brincando lá na amarelinha, contando, jogando. Os números, né? Os números. É a partir do lúdico que a gente acaba aprendendo. E aí também, falando do lúdico, acredito que daí a matemática acaba fazendo sentido. Sempre que eu tô gravando as aulas, eu busco falar de como ela pode ser aplicada. Aquele conteúdo pode ser aplicado na vida real. Aí parece que faz todo sentido, né? Ah, vou usar isso. E eu recebo muitas perguntas. Olha, pra quem pergunta aí, ó. Pra que eu vou utilizar isso na minha vida? Menina, você sabe que esses tempos atrás, eu tava... Bom, aí você conhece o meu filho, ele gosta de matemática e com certeza foi ele que me ajudou. Tava lá numa receita, e eu não sou muito boa com receita, e tava lá 1/4, 2/3 de não sei o que. Mas como é que eu calculo isso, né? Victor, vem aqui me ajudar. Aí ele lá... Então, olha só como a gente acha que não vai utilizar. Que não vai utilizar. E é tão importante, né? E são coisas básicas da matemática. Exato, são coisas básicas. Às vezes a gente escuta, eu ganhei 2/3 disso. A gente fica tentando mensurar o que é 2/3. O quanto é, né? Quanto representa. É engraçado. Pode parecer bobeira, mas nem todo mundo entende. É claro que eu entendo, eu concordo que muita matemática realmente não vai ser aplicada na vida do aluno, na vida profissional. Mas tem o básico, né? Por exemplo, muitos falam, Giz, por que eu vou aprender polinômio se eu não vou colocar na minha vida real? Mas a vida real, a prova faz parte da vida real, o vestibular faz parte da vida real, um concurso. Então você tem que se sobressair em relação aos outros. É você bacana. tem que aprender, né? Eu escuto muito isso de jovens adolescentes. O que eu vou fazer com a matemática? O que eu vou fazer com a escola? Por que eu tô aprendendo isso e aquilo? Não só com a matemática, a geografia. Se eu vou mudar para outro país e a geografia... Eu quero saber a história, não sei não. A história eu também... Só que aí nós lembramos que tudo é gradual. Tudo começa de um começo, de uma escadinha. Então, para eu avançar, para estudar num outro colégio, num outro país, ou para eu passar num vestibular, ou enfim, eu preciso passar por essa escadinha e ir avançando, né? Então é natural, faz parte do processo de aprendizagem. Só que aí acaba tendo aluno que não entende que ele precisa aprender ali polinômios, a fórmula de Bhaskara. Depois da escola, você utilizou a fórmula de Bhaskara para passar no vestibular, provavelmente, que você fez vestibular, né? Sim. Em psicologia. Fiz vestibular. Utilizou na hora da prova alguma coisa de matemática, não me lembro o quê? Ah, com certeza. E olha, Giz, agora não, que eu tenho aí 20 e poucos 2 anos de psicologia, mas quando eu fiz a psicologia, e eu tive muita dificuldade de aprendizagem, né, na estatística. Porque quando a gente vai fazer psicologia, a gente tem uma matéria chamada estatística. Que eu não vou saber dizer a nomenclatura daquilo. Tudo bem. Mas a gente tem aqueles gráficos análise de dados, levantamento de dados, você precisa saber matemática básica. Sim, a básica. Você precisa saber o que é 1/3 disso, 1/3 daquilo, para poder fazer essa estatística, né? Então eu acho que no meu caso eu não tenho habilidade em matemática, mas eu precisei saber o básico até para poder chegar até aqui. Até para passar. E aí eu falo, o vestibular faz parte da vida. Então pode ser que você nunca mais vai ver a fórmula de Bhaskara depois. Você não vai ser um professor de matemática, não vai estudar engenharia. Mas para chegar até ali no vestibular ou um concurso, precisa saber. Então é como você disse, é uma escadinha. Eu preciso ter o início. É um processo. E eu imagino que a matemática, assim como outras matérias, é tudo processual. Sim. Porque a aquisição da leitura, a aquisição da escrita, ela é processual. Ela é num processo, 1º, 2º, 3º, 4º ano, até que eu adquira essa habilidade de ler, de escrever, enfim, né, de fazer operações matemáticas. E quando, sim, você que tiver dificuldade, achar que é algo emocional, que eu procure ajuda.
que eu possa buscar ajuda para entender um pouco melhor disso. Como eu falei, às vezes é uma travinha, assim, que... Só ir ali dar uma tocadinha nela que consegue, né? Exato. Ô, Paty, e você tem uma orientação, uma sugestão para dar para as pessoas que têm dificuldade na aprendizagem? Sim, metaforicamente, eu gosto de usar uma dinâmica, uma técnica que fala do copo de água. Você pode passar para mim, por favor? Obrigada. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo atentar as pessoas para essas dificuldades. Então, nós temos aqui um copo de água. Todos nós deveríamos ter pelo menos 80% de nutriente emocional. O que é nutriente emocional? São coisas que a gente gosta de fazer. Aprender a matemática, estudar, ter objetivos, fazer atividade física, trabalhar, viajar. Isso tudo é energia emocional. São atividades, são objetivos que eu tenho para me manter com 80% de nutriente emocional. Mas por que 80%? Por que não 100%? Porque a gente não sabe de tudo, porque a gente não tem tudo, a gente está sempre em busca de coisas importantes para a nossa vida, né? O que acontece muitas vezes? Eu, enquanto pessoa, enquanto um ser humano, não tenho esses 80% de nutriente emocional. Por quê? Porque eu dou para o outro. Eu acabo dando para a minha família, para o meu trabalho, para a minha casa, para o meu estudo e fico sem. É possível que eu aprenda sem energia emocional? É possível que eu aprenda sem nutriente emocional? Eu não tenho. Então, para aprender, eu preciso também ter lazer, ter férias, ter viagem, ter trabalho, ter estudo. Eu preciso acabar enchendo o meu copo, enchendo o meu espírito de energia para poder aprender, né? Você entendeu? Deu será que para entender? Muito legal. Vocês entenderam essa técnica? Eu amei essa técnica, eu não sabia, fiquei então, só olhando. Para que eu possa aprender, eu não preciso pensar em deixar de namorar, deixar de fazer um lazer, fazer uma atividade física. Muito pelo contrário, eu só vou aprender de fato quando eu tiver 80% de energia emocional. Quando eu tiver aquilo que me mantém uma vida prazerosa, uma vida acertada. Nem sempre a gente vai ter 80, mas tendo o suficiente para poder aprender. Que legal. Nossa, eu gostei. Vocês gostaram dessa técnica do copo? Agora lembra, ó, concentração. Será que eu tenho energia emocional para aprender? Será? Ou será que eu não tenho que buscar de outras formas, com outros recursos? Ou numa atividade física, num lazer. Então, lembrando aqui pro seu pessoal, para aprender, eu também tenho que ter emocional. Ai, que legal, Paty, eu fico muito feliz. Eu é que fico feliz. Com a conversa que nós tivemos, porque como eu disse no início, sempre eu busco ler os comentários para ajudá-los. E estamos aqui com a Patrícia hoje, tirando algumas dúvidas, né, sobre o que eu sempre estou lendo, para tentar orientar vocês a aprender matemática, português, qualquer outra coisa que você vai fazer na sua vida, independente se seja na escola, uma disciplina, mas qualquer outra coisa, né? Então já agradeço sua participação aqui no canal. Estou aqui à disposição, caso vocês precisem. Vamos chamar mais vezes, né, gente? Manda as perguntas aí. Tomara que eles gostem, né? Ah, e por falar nas perguntas, podemos, então... Para quem está assistindo, seja os alunos, os pais, né, quem está assistindo, deixa nos comentários, então, o que você achou, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa assim em aberto, que eu não entendi muito bem. Aí eu faço uma seleção de perguntas, ligo para a Paty, então, teve uma pergunta assim, e assim que ela responder, a gente grava um vídeo novamente, tirando outras dúvidas ou outro assunto que você queira que seja abordado aqui no canal, deixa nos comentários pra gente. Aproveita também, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que ela fala, eu não vou aprender isso, que tem aquela dificuldade, aquele bloqueio, não é bloqueio, aquele transtorno ou aquele emocional. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, dá aquela ajuda e também deixa o like, não vai esquecer do like. Eu já falei do like, mas só para enfatizar. E eu vejo você então na próxima aula, vídeo, podcast. Tchau!